Olá pessoal, eu sou Fernanda Cabral, sejam bem-vindos ao canal. Como vocês já puderam ver aí pelo título, né, eu perdi o meu bebê. O vídeo de hoje vai ser contando aí como tudo aconteceu. É um vídeo que não gostaria de estar gravando, né, mas infelizmente aconteceu. Eu acho que eu devo contar para as pessoas que já me acompanham no canal de estudos, para vocês que estão chegando agora aqui no canal, para as pessoas que já me seguem, entender um pouco, não ficar simplesmente aí no perdi o meu bebê. Eu postei lá no meu outro canal de estudos que eu tinha perdido o meu bebê. Para quem não sabe, eu tenho um canal de lives que eu faço enquanto eu estou estudando. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você se interesse pelo assunto. Se quiser me acompanhar lá no canal de estudos, fique à vontade. Então vamos lá, vamos começar. Mas antes de começar, eu gostaria de corrigir uma informação. Eu falei para vocês que o meu bebê era uma menina, né? E acreditávamos que era uma menina, porém, quando nasceu, era um menino. Então a gente teve esse erro aí de 3 ultrassons feitas em locais diferentes, dizendo que o nosso bebê era uma menina. Então, até o nascimento, acreditávamos que era uma menina. Nos últimos vídeos vocês viram aí que eu postei o enxoval, tudo que eu comprei e para menina, né? Só que quando nasceu, nasceu um menino. Então, de agora em diante eu vou referir a ele e não a ela. Minha gravidez foi bem tranquila até aí as 21 semanas. Todos os meus exames, tanto os meus quanto o do bebê, estava tudo ok. Eu praticamente não tive grandes incômodos aí que geralmente as gravidinhas têm, como enjoo, muito sono. Eu não tive, eu tive alguns episódios de sono e de enjoo, mas assim, em momentos bem específicos. Nada assim muito absurdo, minha gravidez foi bem tranquila. Sempre me cuidei muito bem, assim, questão da alimentação, questão do exercício físico, eu me mantive ativa com as caminhadas, né? Eu não estava fazendo exercícios físicos aí, impacto de musculação, eu não estava fazendo, eu só mantinha as caminhadas todos os dias, né? Porque a gente sabe que caminhar é bom na gravidez. Então, eu sempre procurei todos os dias fazer minhas caminhadas e cuidar muito bem da alimentação. Quando eu fui fazer a segunda ultrassom morfológica, que é a do terceiro trimestre, aquela que a gente faz entre 20 e 24 semanas, eu fiz ela, eu estava com 21 semanas e alguns dias, não lembro aqui ao certo a quantidade de dias. Eu fiz a ultrassom e deu o líquido um pouco alterado, mas assim, bem pouquinho em relação ao normal. Então a médica falou, a própria médica que fez a minha ultrassom falou: olha, o teu líquido deu um pouco alterado, mas não é nada de você se preocupar, é porque todos os parâmetros, todas as outras coisas do bebê, tá tudo ok. Ela falou: eu já analisei os rins, o coração, os rins estão funcionando muito bem, o coração está funcionando muito bem, o crescimento dele está todo dentro dos parâmetros, tudo está funcionando ok com o bebê. E o líquido deu um pouco alterado. Aí ela falou assim: você vai passar com a sua médica e provavelmente ela vai pedir alguns outros exames e aí vai tentar descobrir por que esse líquido deu um pouco alterado. Eu já saí já tipo da sala lá agoniada e aquela coisa toda. E todo mundo tentando me acalmar, eu saí agoniada, não, isso. Corri pra casa, pro YouTube, ver vídeos sobre polidrama e aquela coisa toda. A princípio, o que mais se falava era no diabetes gestacional. Ah, diabetes gestacional, líquido alterado, diabetes gestacional. E eu fiquei pensando, será que eu tô com isso, diabetes gestacional? E eu fiquei com dor na consciência que eu tinha comido um pedaço de bolo, aquela coisa toda ali, um pouco antes de fazer o exame, né? E eu vi uma moça falando que ela tinha comido muito doce próximo de fazer o exame e tinha dado o líquido alterado. Eu fiquei um pouco tranquila ali em relação a isso, porque a médica me afirmou que estava tudo bem com a neném.
Eu falei, não, deve ser porque eu comi muito doce. Fui com a minha médica, acho que não demorou uma semana, eu fui com ela, né? Aí, antes de eu passar com ela, eu fiz alguns exames, porque o postinho de saúde tinha me pedido alguns exames e eu tinha feito, aí até a data, chegar o dia da data da minha consulta com ela. Ela olhou esses exames e falou assim, olha, tá tudo ok com esses exames. Já perguntei tudo sobre isso, ela falou assim, olha, teus exames até então estão bem, os exames do bebê também estão bem, só que nós vamos precisar fazer uns exames extras por conta desse líquido alterado. Então, a gente vai precisar investigar o porquê que aumentou esse líquido, mas como não está assim um líquido muito alterado, a gente não precisa se preocupar por enquanto ou tomar algumas medidas. Não é necessário agora, vamos fazer os exames. Então, ela me passou ecografia do coração do bebê, passou uma série de exames de sangue para mim e também passou uma outra ultrassom. Então, eu fui para casa correr atrás desses exames que tinha que fazer, né? Aí, fiz todos os exames de sangue, fiz a ecografia do coração do neném, fiz a outra ultrassom, voltei com ela. Essa outra ultrassom eu fiz quando eu consegui fazer todos os exames que ela me pediu, eu já estava com 27 semanas. Até então, correndo tudo bem, nada, nenhum sintoma, nem comigo, nem com o bebê, tudo tranquilo. Voltei com ela, né? Ela olhou todos os meus exames, exames de diabetes e outros tipos de exame lá que ela pediu, que eu não lembro agora qual, que foram todos os exames que ela pediu, mas foram bastante exames, assim, acho que 18 a 20 exames por aí que ela me pediu, mais a ecografia do coração do neném e mais a ultrassom. Aí nessa segunda ultrassom, deu também que o líquido estava alterado. Aí ele já usou um outro parâmetro de medição, que o normal era T18 e o meu estava 21. Ela olhou todos os meus exames e falou assim, olha, não tem nada com você, não tem nada com o neném, você não tem diabetes, você não tem isso, você não tem aquilo, entendeu? Os teus níveis de vitaminas também estão ok. Aí ela falou assim, me pediu uma outra ultrassom, me pediu que não passasse de 30 dias. Ela falou, olha, tenta não passar do prazo de 30 dias, se você fizer antes a ultrassom, você pode me enviar pelo WhatsApp, porque nessa última consulta também eu tenho um prazo de retorno, se eu não estou enganada, era de até 15 dias. Aí eu não pagava uma segunda consulta. Aí ela falando assim, se você fizer esse exame em até 15 dias, tu pode me mandar pelo WhatsApp e eu te dou o retorno pelo WhatsApp sem você precisar vir aqui para uma nova consulta. Então, ficamos combinados assim, né? Se eu conseguisse fazer o exame dentro desse prazo, eu mandaria para ela. Então, ela falou, pode ficar tranquila. E eu estava pensando em viajar, perguntei, olha, eu quero fazer uma viagem para Belém, uma viagem de ônibus mais ou menos aí de umas 10, 12 horas. Tudo bem viajar? Ela disse, não, tudo bem, tranquila, tá tudo bem com você, tá tudo bem com o bebê. Ela falou assim, e esse líquido alterado, ele não tá tão alterado. E pode ser uma característica do bebê mesmo, porque o teu bebê é um bebê bem grande e tal. Conversou comigo e me tranquilizou. Eu fiquei super tranquila. Cheguei em casa, olha, falei com meu esposo, olha, a gente vai poder viajar, aquela coisa toda, né? Ele, não, tudo bem, a gente vai programar a viagem. Eu acredito que eu até comentei com as meninas lá do outro canal, né, de live, que eu iria viajar, acho que eu comentei sim. E eu falei, vou aproveitar a viagem e marcar o exame lá. Aí eu marquei o exame agora pro dia 18. A gente viajou no dia 15, na sexta-feira à noite. E fomos, né, tudo bem, o neném mexeu a noite toda por causa do balanço do ônibus, né? Então, o neném mexeu a noite toda, o sábado eu sentindo ele mexendo a noite toda, o dia todo também senti ele mexer. E no domingo pela manhã, meu esposo tinha uma caminhada para ir lá com alguns amigos, né, num parque lá. E assim a gente foi, né, para esse parque pela manhã. Eles foram caminhar e eu fiquei sentada. Eu não fui caminhar, eu fiquei sentada lá num lanchinho, lá num café, conversando com as amigas. E até eles irem e voltarem. Aí depois ele voltou, né? A gente saiu de lá desse local, fomos passear em um outro local. E aí até pela manhã eu senti
o bebê mexer, né? Quando foi pela tarde, a gente almoçou e eu fui deitar. Eu tava um pouco cansada, que a gente acordou bem cedinho, né? Deitei, dormi a tarde toda. Ele saiu com uns colegas também, uns amigos. Eu dormi a tarde toda, não fiquei assim, prestando atenção na minha barriga se o bebê tava mexendo ou não, né? De noite a gente saiu, jantou, voltou para casa e a segunda-feira era o exame. Quando foi na segunda-feira pela manhã, eu percebi que ele estava quietinho. Mas eu tive uma contração de treinamento e eu confundi. Eu achei que eu tinha sentido o neném mexer na segunda-feira pela manhã, né? Só que ao mesmo tempo que eu achei que o neném tinha mexido, eu senti ele quietinho quando eu entrei no carro. Porque sempre que eu entrava no carro que dava aquele balanço, eu senti ele mexer muito. E aí nesse dia, na segunda-feira pela manhã, a gente entrou no carro e eu não senti ele mexer. Eu lembro que eu tava no carro falando, não, neném, mexe, porque vai ser bom para poder fazer o exame, né? E eu não senti ele mexer. Ah, tudo bem, mas eu não me preocupei tão assim, entendeu? Eu só percebi que o neném não tava mexendo. Então a gente foi fazer o exame. Quando a gente entrou na sala de fazer o exame, a gente ali feliz, tal, porque ia ver o coraçãozinho do neném, aquela coisa toda. O médico começou a fazer o exame, né? E eu agoniada pra ouvi o coraçãozinho do neném bater, percebi que o neném estava quieto, inclusive meu esposo estava filmando, porque a gente filmava todas as ultrassons, né? E eu percebendo o neném quieto, e meu esposo filmando, e o médico fazendo o exame e calado. E eu doida para o médico colocar o coraçãozinho que eu queria ouvir, né? E aí eu ficava falando, não, mas ele tá quietinho, mexe, neném, pro doutor fazer o exame, e o doutor calado, né? Aí ele virou pro meu esposo e perguntou assim, você ainda tá filmando? Aí ele, sim, aí ele, para de filmar, por favor. Aí o meu esposo olhou pra mim, eu olhei pra ele. A gente achou estranho, né? Porque nenhum médico tinha pedido pra parar de filmar. Aí meu esposo desligou o celular, colocou no bolso, sentou de novo na cadeira que ele tava sentado. Aí começou a me fazer perguntas. Quando tu sentiu o bebê mexendo, tu sente ele mexendo muito, aquela coisa toda? Eu sinto ele mexendo muito, mas hoje, falei pra ele, hoje pela manhã, eu não senti ele mexendo muito. Aí quando que a gente vai poder ouvir o coraçãozinho do bebê? Eu fiquei falando do coração do bebê, né? Aí ele falou assim, não tem batimento. Aí eu, como assim? Não tem batimentos? Aí ele virou pro meu esposo e falou assim, vocês perderam esse bebê. Na hora parecia que tinha aberto um buraco na minha frente e eu tinha caído dentro, entendeu? E eu não via mais nada na minha frente. Me desesperei, fiquei muito desesperada na hora. Meu esposo tentou segurar a barra pra poder tentar me acalmar também, acabou não conseguindo. E na hora foi aquela loucura, né? Eu já peguei o celular pra ligar pra minha mãe. E aí eu liguei pra minha mãe, só que a minha mãe não atendeu. E aí, ao mesmo tempo que eu tava ligando pra minha mãe, o meu esposo ligou pra irmã dele, né? Aí a irmã dele atendeu. E aí ele contou, assim, mais ou menos o que aconteceu. E aí ele também já tava sem chão, né? A gente tava sem chão lá na hora. Aí depois que meu esposo falou com a irmã dele, ele ligou pra uma amiga nossa lá de Belém. E aí ela foi lá para onde a gente estava, né, para tentar entender o que estava acontecendo, porque na hora eu só chorava muito, meu esposo também, e ele não conseguiu nem explicar para ela o que estava acontecendo. Ela largou o trabalho dela lá, correu para onde a gente, sem saber o que estava acontecendo, né? Quando ela chegou lá no laboratório que a gente estava, foi que o pessoal foi explicar o que tinha acontecido e tal. E o médico fez o laudo e encaminhou a gente para o hospital. Ele falou para ela, olha, vocês precisam levar ela para o hospital, porque lá os médicos vão conseguir atender ela melhor e falar o que vocês têm que fazer, porque infelizmente o bebê não tem mais vida. Então, tipo, era pra ser um dia feliz na nossa vida, né? A gente saiu pra poder ouvir o coraçãozinho do bebê e ver o bebê, e tivemos essa surpresa desagradável, porque todo mundo disse que tava tudo bem. Meus exames estavam tudo bem, a doutora disse que tava tudo bem, entendeu? Quando eu me preocupava um pouco, todo mundo me dizia, não, tá tudo bem, a doutora não falou que tá tudo bem. Então foi um momento muito difícil, assim, pra gente aceitar que a gente tinha perdido o bebê. Aí os próximos passos foi a entrada na internação, né? E induzir o parto, né? Ou fazer uma cirurgia cesárea para poder retirar. Eu preferi tentar a indução, né? Para nascer de forma natural. A recuperação para mim seria mais interessante se a gente conseguisse por essa via, né? Para eu não ter que passar por uma
cirurgia e tal, a recuperação bem mais difícil fisicamente, ainda tem a emocional ainda, né, que demora mais a questão da recuperação. Então foi isso que aconteceu. Infelizmente a gente saiu da sala do laboratório direto para o hospital na segunda-feira. Na terça-feira o neném nasceu, eu fiquei internada até quinta-feira. Eu só postei uma mensagem no grupo lá do Telegram falando que eu não poderia fazer a live, mas eu estava sem condições de explicar o que estava acontecendo, né? Só essa semana eu consegui falar sobre o assunto. Agora eu tô aqui contando a história para vocês como tudo aconteceu, né? Então o processo foi esse, desde que eu descobri que estava com líquido alterado até descobrir que o neném não tinha mais batimento cardíaco. Foram, assim, piores dias da minha vida, das nossas vidas, da minha e do meu esposo, da nossa família também, dos nossos amigos que estavam próximos, que viram a gente passando por tudo isso e sofreram junto com a gente, né? Mas apesar de tudo isso que aconteceu, eu acredito que aconteceu porque Deus permitiu que acontecesse. A gente não sabe os planos de Deus para nossa vida, né? Eu sei que muita gente já passou por essa mesma situação que eu. Quando a gente passa, a gente acaba ouvindo as histórias, né? A gente percebe que não fui só eu que passei por isso, né? A gente não sabe o porquê até agora, né? Médicos não sabem explicar o porquê. Eles só disseram que é uma característica do bebê, não foi nada comigo. Porque nessas horas, assim, a primeira reação é procurar uma resposta, tentar entender se foi alguma coisa que eu fiz. Então, na sala mesmo, eu perguntei pro médico, foi a viagem que eu fiz. Aí ele, que viagem? Eu falei pra ele, eu não moro aqui. E nós fizemos uma viagem na sexta-feira de mais ou menos umas 10 horas de ônibus. E ele falou, não tem nada a ver, não foi a viagem. Ele me pediu, né, minha última ultrassom. Aí eu disse que não estava comigo e realmente não estava, não tinha levado. Ele perguntou se tinha dado alguma alteração na minha última ultrassom e eu disse que só tinha dado alteração no líquido, que o normal era 18, que a médica tinha falado que o normal era 18 e que estava 21. Mas como todos os outros exames que ela me pediu estavam ok, não era algo para eu me preocupar. Aí ele foi e falou assim, olha, o teu líquido, ele tá 30. Ele aumentou muito. Aí ele perguntou a data da última ultrassom. Eu falei para ele que tinha sido o dia 23 de agosto, né? Então, eu não tinha nem 30 dias que eu tinha feito a última ultrassom. E aí ele foi e falou que nesse período o meu líquido ele aumentou de 21 para 30. Então, aumentou muito o meu líquido. Isso significa que o bebê não estava conseguindo engolir o líquido, né? Que, se eu não estou enganada, o líquido amniótico, o bebê, ele engole, faz xixi e engole novamente. É como se fosse um ciclo. Então, o líquido amniótico é controlado pelo bebê, pelas funções dos rins, estômago do bebê. Então, ele falou que ele não estava conseguindo processar o líquido, por isso que o líquido tinha aumentado tanto. Apesar de tudo que aconteceu, eu acredito que Deus, ele permitiu que acontecesse, né? Por algum motivo que a gente conhece. Eu acredito que um dia eu vou saber o que foi que aconteceu com o meu bebê, porque eu acredito na volta de Jesus e eu acredito que tem preparado um lugar melhor para nós. E tudo isso aqui um dia vai passar, todo esse sofrimento, toda essa dor. A palavra dele diz, né, que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, toda a dor, todo o pranto, todo o sofrimento. Eu acredito que um dia a gente vai conseguir entender o que foi que aconteceu. Por enquanto a gente só tem que aceitar que Deus fez o melhor e a esperança de que um dia eu vou ter meu bebê de volta e Deus vai me devolver ele perfeito. A dor é imensurável, quem passa vai entender. Se alguém chegar falando pra vocês, pra quem nunca passou, provavelmente não vai entender. Mas tá tudo bem também não entender, né? Se alguém tivesse me contando o que aconteceu com alguém, eu provavelmente também não entenderia, né? Eu não vou desistir de tentar ter filhos. A gente vai aguardar aí o tempo de recuperação aí, recuperação física e também a recuperação mental, né, emocional, para que a gente tente de novo. Eu sei que um filho não substitui o outro e o Teodoro sempre terá o espaço dele no nosso coração, meu coração, no coração do pai dele e também todos os nossos amigos.
porque ele já era amado mesmo antes de nascer. Eu tô falando aqui Teodoro, né? Mas eu nem expliquei pra vocês. Teodoro é o nome que a gente escolheu pra ele, né? Tivemos que escolher bem na hora que ele nasceu, né? Porque aguardávamos uma moça e veio um rapaz. Eu sempre gostei muito desse nome Teodoro e meu esposo resolveu registrá-lo como Teodoro. Então é isso, o vídeo de hoje foi somente mesmo para explicar o que foi que aconteceu. Infelizmente não é um vídeo bacana, alegre. Eu gostaria de estar gravando para vocês, mas eu acredito que é um vídeo necessário. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu vou respondendo aí assim que possível. Se eu não responder nos comentários, eu tento responder em algum outro vídeo aqui do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.